Fala aí, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo, bem-vinda. Nesse vídeo de hoje, nós vamos instalar o Arch Linux através do Arch Install, que é um instalador que facilita a instalação do sistema Arch Linux, sendo que a instalação original dele é meio complicada para principalmente para quem é iniciante, até para quem não é iniciante, né? Além de ter um processo mais longo, então por esse motivo desenvolveram aí alguns instaladores. Na verdade, existem algumas distribuições Linux que são baseadas no Arch Linux, que na verdade traz aí quase o Arch puro, por assim dizer. Né? São os derivados aí que traz um instalador também. Aqui no canal eu já postei alguns vídeos aí de algumas distribuições do Arch Linux a respeito disso. São umas versões, praticamente o Arch puro, é um Arch original, né? Mas com instalador e vem com determinada interface gráfica. Né? Então existe esse outro instalador que chama-se Arch Install. Então através dele você pode instalar propriamente o Arch puro. Eu acho que seria mais puro, né? Mais puro que isso, só instalando ele da maneira original dele, que é aquela maneira demorada. Então é isso que vai ser o vídeo de hoje. Agradeço ao Renan, valeu Renan pela recomendação aí do Arch Install. Eu já tinha ouvido falar já, mas eu não tinha pegado ainda a coragem e a determinação de instalar ele. Então, agradeço a recomendação. Não usei o sistema ainda, eu vou fazer aqui a instalação através do VirtualBox. Não sei como que é ele instalado, usando ele, como é que se vai ser legal ou não. Isso daí futuramente pretendo fazer, mas instalar ele no sistema diretamente na máquina para usar o sistema, essa versão do Arch através do instalador Arch Install. Ok? Então vamos lá. Dito isso, aqui, primeiramente você vai precisar da imagem de instalação do sistema. Né? Só você vir aqui no site do Arch Linux, aqui na parte de Downloads. Tem aqui a versão, ela tem 813 MB, essa versão atual. Do dia 1º de julho de 2023. Isso é bem recente, não tem nenhum mês aí a ISO mais recente. Então aqui você pode fazer o download através desses dois links, o link magnético ou torrent, ou então vir aqui embaixo, aí você pode escolher algum servidor de algum país, né? Você pode, se você mora no Brasil, você pode escolher aqui, tem algumas universidades e alguns lugares que hospedam a imagem. Eu baixei dessa versão aqui, aliás, eu baixei dessa link aqui da Offscar, que então tem duas versões aqui, tem essa Arch Linux 64, 813 MB, e tem essa outra aqui, Arch Linux, tem a data também escrito aqui, mas eu acredito que é a mesma, 813 MB também. Eu utilizei essa, as duas aparentemente são iguais, não sei porque tem duas aqui. Se tem duas, então não são iguais, não sei dizer. Sei que então, aí primeiramente então você baixa a imagem de instalação, aí você cria ela num pendrive, como se fosse criar, ou num CD, cria a imagem de instalação, como se fosse instalar com um sistema Linux, né, qualquer aí. É padrão esse estilo aí do sistema. Então, vou fazer aqui através do VirtualBox. Vou montar ele aqui na hora, já para quem não tem muita manha de VirtualBox, então já acompanha aí, acaba aprendendo um pouquinho também sobre o VirtualBox. Aqui não tem muito o que fazer, são as configurações básicas que eu faço aqui no VirtualBox, nesse caso para instalar o Arch Linux. Então, selecionei aqui, coloquei o nome, selecionei o tipo do sistema Linux. Aqui eu vou colocar Debian 64-bit, mas não tem problema. Você pode configurar aqui aqui que é importante, onde você precisa configurar para que o sistema rode melhor, aí, dependendo do seu hardware. Né? Aqui para mim eu vou colocar 2 GB de memória RAM. Aqui eu vou deixar em Create mesmo. Vou deixar aqui também não mexi nada, aqui não mexi nada, e aqui ele está dando 8 GB inicial, mas eu vou colocar aqui uns 20 GB, mas é mais do que o suficiente aqui, tá? O sistema vai ser como é um sistema bem dizer cru, ele vem com poucas coisas, bem dizer mais o núcleo e a interface gráfica, então não vai ocupar muito espaço inicialmente no HD. Criei a máquina virtual, agora eu vou aqui nas configurações, só fazer um pequeno ajuste aqui na parte de display, vou colocar aqui o vídeo 128 MB e aqui eu vou selecionar a imagem de instalação, que no caso é esta daqui que está na minha área de trabalho, Arch Linux 64-bit, ok? Então vou selecionar ela e pronto, agora dou um ok as configurações necessárias que é para rodar aqui o sistema, a básica, né? Então vou clicar aqui para iniciar e vamos lá.
É como se estivesse dando boot aí no pendrive, né, para instalar o sistema. Então, né, logo aqui no começo, vou mudar aqui a visualização para melhorar aqui para mostrar. Né? Aumentar um pouquinho aqui. Agora melhorou. Então tem algumas opções aqui. Vou escolher a primeira, que é para instalar o sistema. Tem outra aqui que é com speech, não sei o que é isso aqui não. Boot, testar a memória, informações do hardware, reboot e desligar. Então eu seleciono uma instalação normal padrão aqui, seria esse aqui. E aqui o sistema como vai rodar os primeiros passos para ele iniciar. Como ele não tem, pode ver que o Arch, a versão do Arch. Então, para você instalar através do Arch Linux, então o Arch Install, só você baixar a imagem original lá do Arch Linux mesmo, do lado do site. Não tem diferencial. Não tem uma versão que vem com o Arch Install, né? Então, na verdade, ele já vem com o Arch Install, não vinha antes, né? Mas não é uma imagem de instalação diferente. É a mesma que faz a instalação difícil, ela faz a instalação fácil também, hoje em dia, né? Parece que anteriormente você tem que instalar o Arch Install nesse momento aqui, né? O sistema abriu, como ele não tem, ele é cru, né? Então, mas ele, apesar de não rodar em Live CD e não ter interface gráfica, nada dessas coisas, nem o instalador dele, né? Você tem tudo no linha de comando. Ele vem, se você quiser instalar alguma coisa nesse momento, é possível. Ele conecta ao servidor do Arch Linux. É só digitar aqui, ó, sudo pacman tracinho sy. Ele vai atualizar a lista de servidores. Aí, ó. Então ele já se conecta, apesar do sistema estar cru aqui. Então tem algumas coisas que ele não é tão cru assim, né? Já vem facilitado umas coisas. Mas então precisa estar conectado à internet para fazer essa instalação? Eu acho que sim, né? Eu vi que tem umas opções offline agora, mas não sei, eu achei a imagem de instalação muito pequena para que a instalação ocorra offline. Pois bem, então vamos lá. Então o sistema iniciou, aqui estou na linha de comando, você vai digitar o que aqui? Só digitar art install e dar um enter. Digitei errado? Digitei errado. Art install. Pronto, agora foi. Você dá um enter, agora ele vai abrir o instalador. Esse aqui é o instalador dele que vai facilitar aí os processos para que você não tenha que ler aquela enciclopédia lá para instalar o sistema. Eu nunca fiz aquela instalação, mas eu vi uma pessoa instalando aí, demora mais de 1 hora, né, só para fazer aí a instalação. Então a primeira coisa que ele pede aqui assim que abre o instalador é o Arch Install, idioma do seu sistema. Vou dar um Enter aqui, vou escolher aqui, logo de cara já tenho para português Brasil. Dou um Enter, ele vai selecionar. Aí a segunda parte aqui é o layout do teclado. Aqui no layout do teclado, eu vou digitar aqui a barra à direita, você pode pesquisar digitando a letra. Eu digitei BR, ele apareceu aqui, BRBNT, BRBNT2. Vou selecionar BRBNT2, dá um Enter. Depois aqui, idioma da localização. Aqui também vou digitar o barra à direita e vou pesquisar, colocar português. Aqui ó, PT. Aí eu tenho aqui português BR UTF-8. Dá um Enter, selecionei. E aqui unidades de armazenamento. E aqui ele vai procurar seus dispositivos para instalação. Né, o HD que você tem, ou os HDs que você tem disponível, SSDs, né? Então, como eu estou na máquina virtual aqui, ele vai mostrar apenas uma, que eu criei agora de 20 GB. Não instalei na máquina física, ainda não posso dizer, aí, acredito que vai ser a mesma coisa, né? Mas não posso dizer muito até o momento, eu vou instalar futuramente. Então ele apareceu aqui, como só tem minha máquina virtual, ele mostrou que é uma máquina um dispositivo de 20 GB. Se você tiver mais HDs, eu acredito que ele vai localizar todos eles. Opa! Então, aí você aperta o espaço, que ele vai colocar um asterisco lá onde você vai, no HD que você vai selecionar. Selecionei meu HD, vou dar um Enter. E o próximo passo que é layout da unidade. É aqui onde você vai particionar seu disco para que possa instalar. E é aqui que eu pedalei bastante. Né? Então aqui eu enrosquei. Foi meio complicado para mim. Por quê? Porque eu quis fazer a instalação particionar manualmente. E eu não consegui. Eu pesquisei, fiz umas pesquisas aí na internet, né? Tantos livros, vídeos, achei vídeos, tutoriais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil.
E todos os tutoriais mostram essa parte do particionamento que eu vou mostrar agora, e todos eles mostram o particionamento automático. Será que o pessoal tem alguma coisa contra? Ou não tem necessidade de particionar? Todos eles, ninguém mostrou particionando manualmente. Todos particionaram no modo automático. Eu tentei aqui um monte de vezes particionando manualmente, mas todas as vezes deu erro. Tá? Então, por esse motivo, eu vou mostrar no automático. Então aqui ele dá algumas opções, né? Selecione o que deseja fazer com o dispositivo. Aqui é, na verdade, de particionar o seu disco. Então, aqui ó, ele dá a opção de apagar todos os discos selecionados e usar um esquema de partições padrão de melhor desempenho. Então aqui ele vai particionar seu disco para você automaticamente e aí é só seguir os outros passos e instalar o sistema. Ou então aqui, ó, selecione o que fazer com cada disco individual. Se eu clicar aqui, eu vou criar manualmente. Então aqui ó, dá a opção de criar uma partição. Eu posso vir aqui e escolher o sistema de arquivos, por exemplo, ext4. Aqui ele vai te dar vai perguntar o tamanho que você quer usar de disco para essa partição. Né? Por exemplo, eu quero criar o sistema aqui, eu tenho 20 GB, eu vou colocar 18 GB aqui para essa partição. Então 18 GB, dou um Enter. Essa parte aqui, talvez seja nessa parte que eu estou errando, que está fazendo dar erro aqui no sistema. Aqui ele fala para entrar com o final do local da partição em gigabyte, em porcentagem, etc. Não entendi. Exemplo, 100%. Eu não entendi o que é isso aqui. Nunca vi esse tipo de opção de todas as distros que eu já instalei até o momento. Então esse instalador aqui, esse particionador é diferente. O que eu faço aqui? Se eu der Enter, ele vai colocar o padrão. Beleza. Então, olha, criou lá. Uma partição primária, 18 GB, tamanho 100%. Monta o ponto de montagem, não configurei ainda. Se wipe, eu não sei o que é. E formatação, o sistema de arquivos, ext4. Então, por exemplo, eu estou formatando manualmente. Aí você cria sua partição. Tem mais alguns passos aqui. Sugerir esquema de partição, deletar partição, limpar, deletar todos. Atribuir um ponto de montagem. Então, eu criei a partição 0, né? Que é a primeira partição. Aí, se eu tivesse criado outras partições, ele ia dar a opção aqui para selecionar. Então, agora eu vou colocar um ponto de montagem. No caso é barra à direita, que é o sistema raiz. Pronto, coloquei agora, pode ver que agora está a partição ali. Né? Eu acredito que é isso, essa partição para você instalar o sistema. Mas eu vi aqui na partição automática que ele também cria uma partição, isso aqui, olha, é FAT32, e ele coloca aí em torno de 200 MB, vou colocar 300 MB, vai. Ele faz isso aqui. E aqui nessa parte também eu não sei, vou dar um Enter, porque eu não sei o que tem que colocar nessa parte. Aí pode ver que lá, ele criou agora 300 MB e ponto de montagem nenhum. Eu vou atribuir aqui um ponto de montagem para essa partição. Vou colocar aqui barra boot, que é onde o sistema vai instalar o inicializador do sistema, vai dar boot no sistema. Então pode ver ali, ó, que ele configurou aqui, e na última opção aqui, boot, ele está como verdadeiro aqui. Então ele vai estar configurado para dar boot nessa partição FAT32. E é isso. Se eu colocar para fazer uma configuração automática aqui, é isso que o sistema vai criar. Mas a diferença está aqui em size, né, o tamanho. Aqui, no meu está em, ó, pode ver que aqui na partição ext4 está 100% e no outro lá está 100%. Mas, se eu colocar no automático, ele não vai deixar assim, ele vai deixar diferente. E eu acho que é aí que está dando erro. Sei que todas as vezes que aí eu criei uma partição virtual também, de 2 GB. E aí, nas vezes que eu criei essa partição automática de HD virtual, né, esse espaço virtual para instalação, ele dava um erro relativo a isso, falando que dava algum erro relacionado à memória swap. Aí chegou uma hora que eu tentei fazer essa instalação sem a swap também e não deu certo. Beleza, aqui eu estou falando da instalação, né, estou abordando esses pontos. Não vou dar a solução, porque eu não sei, né, mas se alguém souber aí por que então que dá erro, né, com memória swap dá erro, sem memória swap dá erro também. Não entendi o motivo, talvez seja essa parte que eu falei aí, que é essa outra opção que eu desconheço.
Quem mais tem uma opção aqui? Atribuir ponto, marcar, desmarcar partição para formatar, marcar partição como inicializável, aqui ele já está marcado ali como boot, né? Se eu quiser marcar a outra de cima como boot, dá para marcar também, mas eu não sei, vai dar boot por onde, né? O sistema vai entender qual que é a verdadeira para dar boot. Não faz sentido. E para encriptar, definir o sistema de arquivos desejados, salvar e sair, tarará. Beleza? Então se eu deixar assim e salvar e sair, ele vai ficar aqui, ó, tá criada a partição. Olha. Então o certo era só seguir os passos aqui e finalizar o processo de instalação, tá certa, mas não dá, ele vai dar erro, nem vou fazer assim, tá certo? Por esse motivo vou voltar aqui em layout da unidade, vou selecionar aqui apagar todos os... Não, selecione o que fazer, vou sugerir um esquema de partição, não, vou vir aqui, ó, apagou tudo sem eu querer apagar? Então, é meio estranho esse instalador aqui, não entendi. Aqui, ó, apagar todos os discos e selecionar um esquema, automaticamente, beleza. Eu tentei tanto em BTRFS quanto em EXT4, os dois funcionaram e instalaram perfeitamente nesse modo de montar para mim automaticamente, tá? Então eu vou escolher aqui o EXT4. Aí ele montou para mim, aqui, ó, já está montado aqui, ó. Quase igual o que eu tinha montado, mas olha, tem umas diferenças aqui. Então, ó, o primário, ele tá, ó, o tamanho inicial 3 MB, o tamanho total 203 MB. Boot, verdadeiro, tá. Encriptado, não está encriptado. Wipe, true. Então, esse wipe aqui, né? O que é esse wipe? O que é o wipe, hein? Peraí, vamos ver o que é o wipe aqui, mas não vê na hora que é pra ver, agora vai ver no meio do vídeo, né? O que é o wipe? Limpar. Vai limpar o quê? Não sei, então não entendi o que é esse wipe também. Boot, encriptado, wipe, e a montagem de partição, então barra boot, que é para, né, dar boot no sistema por aqui, por essa partição. E ali embaixo, então, mas você vê, aqui no size, ele está em 203 megabytes. E está diferente lá do que eu montei, o que eu montei ficou com 100%. Não entendi. O problema está em size ou aqui em wipe, que eu também não configurei e eu nem sei onde configura. Eu não vi onde mostrou para configurar isso. E ali embaixo, ele montou aqui, primário, a parte inicial, 206 MB, tamanho 100%, não vai dar boot por aqui, wipe verdadeiro também, ponto de montagem, raiz, que é a barra, formatação, o sistema de arquivos ext4, e aqui montagem de ponto tem um parênteses, um conchetes aí. Então, mas pode ver que aqui ele não mostra o tamanho da minha partição raiz, né? Ele particionou aqui, eu acho que ele colocou todo o restante do disco. Aí ele colocou um pedacinho aí pro boot e o demais ele deixou tudo pro sistema. É isso que o sistema faz aqui, mas ele não mostra ali o quanto que ele deixou. Ele só coloca que é 100%. 100% do quê? Então é isso, mas é assim que, no modo automático é assim. Você fez assim, tá certo, já ele vai funcionar, vai instalar para você. Então vamos seguir para os próximos passos. Foi o lugar que eu enrosquei aqui. Né? Tentei de N maneiras, mas não consegui. Tá? Se alguém souber, então quiser colaborar aí, acho que nem só se eu ler a enciclopédia lá do Arch Linux, talvez lá eu encontre alguma coisa. Mas dos tutoriais que eu li, dos vídeos que eu vi, ninguém aborda isso. O pessoal tem alguma coisa? Será que o pessoal tem alguma coisa contra instalar, formar? Você particionar manualmente? Falta muito. Eu já vi, não é só aqui nesse ArtInstall que eu não achei, não. Diversas distros, teve umas que eu não consegui instalar porque o pessoal nos tutoriais não mostrava como que fazia a partição manual. E eu ficava apanhando para muitos sistemas, eu não conseguia instalar porque a partição, a maneira de se particionar manualmente é diferente de outras distros, não é um padrão. Tem umas que são mais simples, outras não. Algumas pedem uma partição diferente e tal. Então fica sofrendo aí para particionar manualmente. Enfim, beleza. Então vamos lá, o próximo é se eu quero encriptar ou não. Não quero encriptar. Inicializador. Aqui ele vai definir o GRUB como o inicializador do sistema. Aqui, swap. Ele está perguntando se eu quero já como ativo, verdadeiro, né? True. Aqui, ó. Sim, padrão. Ele vai usar aqui o swap do ZRAM, em ZRAM. Então não precisa da HD virtual. Não sei, eu sei que eu vou deixar assim e ele vai funcionar.
né? Não é memória, não sei se é memória swap, é uma memória ZRAM, acho que é diferente. Ela usa um processo diferente aí, de memória virtual. Nome do computador, aqui você vai colocar o nome da sua máquina. Vou colocar aqui Jalcity, dá um Enter. Aqui ele vai pedir a senha. Então aqui é a senha do usuário, aqui é a senha do usuário geral. Você não precisa, não é obrigatório colocar. Eu vou colocar. Esse aqui é seria o usuário do gerente geral da máquina aqui, né? O chefe. E aqui, conta de usuário. Você pode criar uma conta, é recomendado criar uma conta de usuário, pelo menos uma, né? Então, vou aqui adicionar usuário, vou digitar o nome do usuário, vou colocar Evandro, dá um Enter, ele vai pedir uma senha do seu usuário, digita a senha, digita novamente, dá um Enter para confirmar. Evandro deve ser um usuário, super usuário? Sim, porque assim eu vou ter poderes de fazer as modificações que eu quiser aqui. Então, sim, dá um Enter. Pronto, criei um usuário. Se quiser criar mais aqui, você pode adicionar outros usuários. Confirmar e sair, dá um Enter. Agora, perfil. O que é isso aqui mesmo? Aqui, então, tem o... aqui você, na primeira opção, você pode escolher para instalar a interfaces gráficas. A segunda é uma instalação mínima, que eu acredito que vai ser apenas linha de comando. Essa aqui é para servidor. E essa aqui... Meu, essa aqui eu não sei dizer, né? Qual a diferença aí? Dessa para essa mínima aqui. Não sei dizer. Eu sei que eu vou usar essa aqui, que aqui você pode escolher uma interface gráfica. Então eu seleciono essa aqui. Aqui ele vai te dar algumas opções de interfaces, mas eu acho que dá para procurar mais aqui, se digitar a barra à direita. Eu vou selecionar o Gnome, dá um Enter. Aqui ele vai perguntar o driver que eu quero, né? Como eu estou numa máquina virtual, eu vou colocar o código aberto aqui, o driver de vídeo. Mas se eu estivesse numa máquina física, eu já poderia escolher o driver proprietário. Então eu vou escolher esse aqui da Novell. Áudio. Aí ele te dá a opção do Pipewire ou Pulse Áudio. Eu vou escolher o Pipewire, que diz que é mais moderno, né? Mas eu não sei se é impressão minha, mas o Pulse Áudio tem um som mais bonito. Pelo menos até o momento. Mas esse aqui é mais moderno, né? Vamos lá. Tá em ajustes ainda, talvez. Ou é meu ouvido que tá com problema aqui. Mas vamos lá, então se dá essas opções de áudio. Kernel, aí ele vem por padrão, já vem selecionado esse kernel, que vai ser o kernel mais recente, que é o 6.4 no momento que está vindo aqui. Mas você pode escolher outros kernels também, que é o LTS, esse hardware, o Zen, e dá para procurar mais outros. Eu vou deixar esse padrão que veio, que vem marcado. Pacotes adicionais. Aqui eu posso digitar o nome de programas que eu quero que o sistema já vai instalando para mim. Para assim que o sistema tiver terminado, já tem alguns programas instalados. Por exemplo, eu quero instalar aqui um terminal, o Alacrite, acho que é assim que fala. Pronto. Aí, se eu quiser instalar outro, é só colocar vírgula, dar um espaço e escrever o nome do outro programa que você quer. Mas precisa escrever o nome corretamente. Por exemplo, eu escolhi esse, eu vou dar um Enter. Ó, ele já foi. E já marcou aqui o programa que ele vai instalar para mim. Se ele marcou, quer dizer que ele achou o programa e está tudo certo. Tá? Quando você digita alguma coisa errada, ele avisa que não achou e tal, e aí não fica marcado aqui. Então, quando marcou, os que estão marcados aqui é que estão certos para ser instalados. Aí, configurações da rede. Aqui temos opções, aqui é copiar a configuração da rede, da ISO para a instalação. Essa aqui seria, ele vai copiar uma rede como essa aqui que eu estou usando aqui nessa versão de instalação. Eu vi em alguns lugares recomendando que você usasse esse daqui. Mas se você usar esse daqui, eles falam que esse aqui também vai conectar a internet. Mas, dependendo da interface que você usa, ele fala que o Gnome e o KDE é interessante que você instale isso aqui. Mas dá para instalar depois do sistema. Enfim, não precisa. Já instala essa direto. Não sei se tem algum ponto negativo em instalar isso aqui. Já instala ele aqui e vai funcionar a sua internet, vai ficar tudo certo, tá? Não sei, então não sei diferenciar certos pontos positivos e negativos de cada uma. Tem uma parte lá que uma das escolhas é manual, né? Então aí depende para cada tipo de usuário. Fuso horário, UTC. Eu posso escolher aqui, digitar o barra ou digitar São. Aí eu escolho aqui, ó, São Paulo, localização, sincronização automática de tempo, NTP. Vou deixar como padrão, né? Sincronização automática com servidores. Vamos deixar como padrão. E aqui repositórios adicionais. Aqui você pode adicionar o repositório teste ou então o multilib. Eu recomendo o multilib, que
você pode encontrar alguns programas que talvez não estejam no repositório padrão do Arch Linux. O AUR não dá a opção aqui. E vou dar um Enter. Falando em AUR, tem um outro instalador do Arch Linux que antecede a esse aqui, o Arch Install, é o Artifi, ou Artify, não sei como se pronuncia. Dá para dá para instalar também, só que ele tem bem mais opções. Eu até tentei instalar por ele, não consegui, deu uns erros para mim lá. Só que ele tem muito mais opções do que esse aqui. Chega até a confundir, você fica até meio perdido lá, porque você vai e volta, abre menu, fecha menu, é tudo na linha de comando, né? Parece interessante, porém eu não testei muito. As 2 vezes que eu testei não consegui instalar. Bom, configuramos tudo. Agora aqui salvar configuração, ou instalar, cancelar. Vamos instalar, né? Salvar configuração aqui, talvez se você quiser instalar, colocar essa mesma configuração em outras máquinas, né? Acho que você pode salvar essas configurações no seu pendrive, algo assim. Para não ficar fazendo toda essa configuração de novo, né? Apesar que aqui tem um usuário, né? Aí acho que no caso a pessoa só muda o usuário, né? Enfim. Então, aqui, ó, vou colocar em instalar. Aqui ele vai mostrar a tecla Enter para continuar e vai fazer uma contagem regressiva e começa a instalação do Arch Linux através do Arch Install. E é isso. Geralmente, quando estava dando erro comigo, é aqui, nessa parte já dava. Ele escreve umas linhas em vermelho aí e, nossa, chega uma hora que enche o saco, tanto erro que vê, né? Então, infelizmente, não consegui fazer a instalação com particionamento manual. É diferente esse particionador aqui. Tem hora que ele mostra toda a minha partição aqui de, por exemplo, eu deixei 20 GB. Tem hora que ele mostra lá todos os 20 GB. Na hora que eu crio uma partição, mas tem hora que ele não mostra. É meio confuso. Não sei se é bug ou ele é assim. Eu não entendi. Não, mas então, a instalação é essa. Ele começa a criar aqui umas pastas no sistema. E feito isso, ele vai começar a baixar todos esses programas que essa interface gráfica, o kernel, driver de vídeo, parte de rede. Ele vai baixar tudo e instalar. Demora uma questão 5 minutos, mais ou menos. Vou dar um pause aqui daqui a pouco. Então é isso. Aí depois disso ele vai pedir para você reiniciar a máquina e aí ele vai iniciar o seu sistema novo para você utilizar. Tá? Vou dar um pause aqui e assim que estiver terminado, eu volto aqui para finalizar. Beleza, voltando aqui. Agora acabou de instalar o sistema. Aí o que acontece? Assim que ele termina de fazer a instalação, ele pergunta se você quer fazer alguma configuração após a instalação. Não vejo necessidade, né? Para uma instalação normal. Aí então eu vou colocar aqui que não. Aí ele vai voltar para a linha de comando. Aqui então você pode digitar um reboot ou então um shutdown para desligar o sistema. Eu vou digitar shutdown para desligar, porque eu estou no VirtualBox e eu preciso, para ele reiniciar na instalação nova, eu preciso retirar o arquivo do instalador aqui do Arch. Então eu vou retirar. Opa! Remover ele daqui. Pronto, removi. Agora eu vou iniciar o VirtualBox aqui com o Arch Linux instalado. Vamos ver se ele vai abrir corretamente aqui. Aí, ó, tá certinho a tela de boot dele. Vou dar um Enter. E ele já vai para a interface gráfica, que eu acredito que é o Gnome que eu instalei. Né? Vamos ver se vai. Foi. Rapidinho, hein? É isso na máquina virtual. Aí então, ó, já tá meu usuário aqui. Eu vou dar um OK, digito minha senha de usuário. E depois na interface, se você depois quiser configurar para ele não pedir mais senha para entrar, só configurar aqui na interface do Gnome, tem essa opção. E pronto, tá aqui, ó, fazer um tour no Gnome. O Gnome que vem aqui, nesse momento, tá vindo o Gnome 44. É o mais recente. Falando umas ferramentas novas aqui do Gnome, as opções aqui, Touch, etc. E beleza, tá instalado aqui o Arch Linux através do Arch Install. Tá? Aí sobre aqui em opções. Opções, onde tá? Aqui, tá aqui. Vai mostrar aqui a versão do sistema. Sobre Arch Linux.
Modelo de hardware, capacidade, versão do Gnome 44.3. E é isso aí. Ó, o Cardinal 6.4. Número de pacotes? E se eu quiser instalar ele aqui, eu já posso começar a instalar os programas. Ó, ele vem com alguns programinhos aqui, mas são programas que vêm com o Gnome, né? Tem o terminal do Gnome. Tá o programa que eu pedi para instalar durante a instalação lá, o Alacrite, que é um terminal, né? Se eu digitar aqui sudo su, ele já vai entrar com o meu usuário. Se eu quiser instalar algum programa aqui, eu já posso começar a configurar, a preencher meu sistema com as coisas que eu quero. Vou digitar aqui o new fetch para instalar um programinha aqui. Já instalou. O legal do Arch e derivados é que a instalação dele acho que é uma das mais rápidas que tem. Vou digitar aqui o new fetch, vamos ver se ele vai mostrar. Aqui, ó, o número de pacotes que estão instalados no sistema agora. Só com isso que eu instalei aqui nessa instalação. Tem cadê? 711 pacotes. Bem chuto, né? Então tá aqui. Não tem nem navegador. Se eu quiser navegar agora, não tem Firefox, não tem nada ainda. Tem que instalar. Eu poderia ter instalado durante a instalação lá, mas eu não quis. Você pode instalar, não tem necessidade. Você pode instalar aqui, porque já o sistema, mesmo que eu não tivesse instalado o Alacrite, aqui com o Gnome ele vem tem um terminal do Gnome que é o console, que vem junto com ele aqui. Ele aqui, ó, console. Tem aqui, ó, tem o navegador do Gnome, né, que é o Epiphany. Então, pronto, tá feito o jogo. Beleza? Aí agora só falta usar, né? Será que é bom? Será que fica legal? O Art, assim, usando um Art puro, bem dizer, né? Será que é legal de usar? Não usei, não sei dizer ainda, né? Mas futuramente eu vou fazer a instalação na minha máquina e utilizar por um tempo. Aí eu posto o vídeo aqui mostrando, dando um ponto de vista aí sobre utilizar essa versão aí no dia a dia. Se tem que mudar muita coisa, acrescentar ou não, se funciona redondinho, né? Nunca usei um Art puro lá do site do Arch Linux. Ainda não usei, né? Vou usar logo logo. Beleza? Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Minhas gatas estão brigando aqui. E agradeço, Renan, pela recomendação. E futuramente eu vou instalar, como eu falei, vou usar o Arch aí por uma semana pelo menos para conhecer. O Arch puro, né? E se alguém quiser um outro tipo de instalador, então pode pesquisar aí por Archfi, né? Que é uma outra maneira de instalar o Arch puro aqui, né? Achei meio complicadinho, mas eu vi gente falando aí que instalou numa boa. Mas esse aqui é mais direto ao ponto, mais rápido. Valeu? Então, até a próxima e vamos nessa. Tô cheio de gato aqui. Caramba, me perdi aqui.